Fala, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Tudo em paz? Bom, a gente vai dar continuidade, então, à sequência de administração de materiais e agora a gente vai ver algumas questões sobre o assunto patrimônio. Isso mesmo, quer ver o que cai sobre patrimônio? Vamos lá. Nas organizações públicas, todo bem listado como material permanente, independentemente das suas características físicas, deve ser identificado com plaqueta específica para isso. E aí, galera, questão certa ou errada? Todo patrimônio, que também é chamado de material permanente, tá? É a mesma coisa que o patrimônio, é sinônimo, tem que ter uma plaqueta específica? Galera, é ideal que todos tenham alguma identificação com seu código. Porém, dependendo das características físicas, não dá para colocar plaqueta. Então, nesse caso, questão errada. Como é que eu coloco plaqueta numa cortina? Vai furar a cortina? Como é que eu coloco a plaqueta, que é com arrebite, num aquário de vidro? Vai quebrar o aquário? Então, em alguns casos a gente usa etiqueta, em outros casos a gente usa gravação, e em outros casos não dá para fazer essa marcação do código no bem. Então, por isso, questão errada. Próximo. O número de patrimônio de um bem baixado deve ser repassado a versões atualizadas que venham a substituí-lo na organização. Questão errada também, galera. Sabe por quê? É igual o número da identidade e o nosso CPF. Quando a gente morre, o nosso CPF pode passar para outra pessoa? Não. Né? Tem que se manter um registro. Da mesma forma, todo bem tem um código e quando esse bem deixa de existir no órgão, este código continua existindo como registro daquele bem que um dia já esteve entre nós. O número não é repassado. Questão errada. Próxima. Na administração pública federal, a alienação de material pode ser realizada mediante a dispensa de prévia licitação. Galera, o que é alienação? Alienação é transferir o bem para terceiros. Isso pode ser feito nos órgãos públicos por três formas, essa transferência. Mediante venda, que é o leilão, permuta e depois a doação. Nessa sequência, as tentativas. Aí a questão está perguntando se isso pode ser realizado mediante a dispensa de prévia licitação. Pode, questão correta. No caso do leilão, que é a venda, tem que ter a licitação. Mas permuta e doação não tem licitação. Então, nesse caso, questão correta, pode ser feita mediante a dispensa de prévia licitação sem problema. Próximo. Termos de inutilização ou de justificativa de abandono deverão ser utilizados para baixa patrimonial sempre que for verificada inconveniência ou impossibilidade de alienação para o material irrecuperável. E aí, galera? Olha só, o que seria um material irrecuperável? Ele não tem mais conserto, ou consertá-lo fica mais caro do que metade do seu valor. Isso segundo a Instrução Normativa 205, que rege a gestão de materiais e de patrimônio nos órgãos públicos brasileiros. A questão está perguntando se termos de justificativa de abandono ou de inutilização do material deverão ser utilizados para dar baixa no patrimônio sempre que for verificada a inconveniência ou a impossibilidade de alienar esse material, isso é de transferir para terceiros. Lembra, a alienação ocorre por venda, leilão, a gente faz leilão de sucata nos órgãos públicos, permuta ou doação. Na sequência, tentei leiloar, ninguém quis arrematar aquele lote. Tentei trocar por alguma coisa, não consegui. Tentei doar, nem de graça conseguiram. Aí sim, a gente faz um termo de justificativa de abandono e manda incinerar, joga no lixo, tritura, enfim. Essa é a última opção. Então, voltando aí para a tela, obviamente, essa questão ela é correta. Né? Termos de inutilização ou de justificativa de abandono sempre serão utilizados para baixa patrimonial, sempre que for verificada essa inconveniência. Questão correta. Próxima. Diferente da transferência ou cessão, a alienação ocorre por venda, permuta ou doação. Acabei de falar isso agora há pouco. Né? Questão correta. Um órgão público transfere ou cede um bem que é utilizável, né? Só que por alguma razão o órgão não está utilizando. Aí se faz a cessão. Agora, a alienação, que é a transferência para terceiros, ocorre com aquele bem, como eu já falei, que não é mais utilizável por alguma razão. E aí, então, isso ocorre por venda, que é o leilão, por permuta, depois, se não conseguirmos leiloar, e a doação por último. E caso eu não consiga nenhum dos três, aí vem a justificativa de abandono, conforme a questão anterior. Questão correta.
Próxima. Considere que em uma organização pública, determinado lote de bens tenha sido adquirido por baixo custo unitário. Nessa situação, admite-se que esse bem não seja incorporado ao patrimônio da organização, podendo seu controle ser feito em separado. Galerinha, quando é um item muito barato, baixo custo unitário, talvez fazer o controle, a alienação, colocar a plaqueta, o registro, saia muito mais caro que o bem. Então, quando o bem é baratinho, sim, questão correta. É permitido que o controle seja feito em separado, já que o custo do controle poderia ser maior que o custo do próprio bem. E aí, por uma questão de não conveniência, né, isso não seria produtivo. Beleza, galera? Então, olha só, continuando aí as questões sobre inventários e outros assuntos, a gente vai voltar para aquele esqueminha, onde vocês vão me ver agora petititinho, pequenininho, como se eu fosse pequenininho, aí na tela, em sala de aula, comentando essas questões junto das dúvidas dos alunos e tudo mais. E aí, daqui a pouco, a gente volta aqui para a tela maior, para a gente continuar conversando sobre outras questões também. Até mais, gente. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco nada. Continua assistindo aí na sequência. Bora aí. Questão 21, sobre inventários. Os inventários rotativos são efetuados ao final do exercício e abrangem todos os itens do estoque de uma só vez. Certo ou errado? Já está errado, porque se ele é rotativo, ele não faz para todos os itens de uma vez. É errado. Diferentemente dos inventários gerais, que ocorrem com mais frequência durante o mês e se refere a uma menor quantidade de itens. O que a banca fez? Inverteu os conceitos. Então, nesse caso, questão errada. Bom, como eu falei para vocês, no caso do inventário geral, a gente tem que atribuir valor ao estoque. Então tem 3 métodos: PEPs, WEPs e custo médio. O que cai em prova sobre esses métodos? A definição teórica, que eu vou explicar agora. Cai também um tipo de questão que envolve termos de economia, para a gente poder avaliar se o lucro é maior, se o lucro é menor, enfim. E cai o cálculo de PEPs, WEPs e custo médio. Só que esse cálculo não envolve fórmula. Aqui está uma questão do CESP, mas é uma questão padrão. Quase todo concurso, o texto é o mesmo, só mudam os números e as datas. Então acompanha o raciocínio. Sabendo que a administração de estoque objetiva controlar tanto a quantidade de materiais em estoque quanto ao valor desses produtos, considere a seguinte movimentação de estoque de determinado material em uma empresa. Dia 5/6, entraram 100 unidades a R$10 cada uma. Dia 10/6, entraram 80 unidades a R$15 cada uma. Dia 12/6, saíram 120 unidades. Dia 20/6, entraram 150 unidades ao valor unitário de R$12 e saída de 60 unidades. E dia 30/6, saída de 40 unidades. Nessa situação, e com base na avaliação de estoques pelo método PEPs ou FIFO, em inglês First In, First Out, PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, é correto afirmar que o valor do estoque é de R$1.320 no dia 30/6. O que acontece, galera? Para fazer esse tipo de cálculo, a contabilidade ensina a montar uma tabela, tipo uma planilha, onde a gente vai alimentando essa planilha de acordo com as informações e ao final da planilha a gente vai ter o resultado do valor desse estoque final. Pelo PEPs, uma outra planilha se o mesmo enunciado pedisse o EPS e uma terceira planilha se o mesmo enunciado pedisse custo médio. Então olha só, por que essa planilha é inútil? Para a hora da prova, ela é correta, a contabilidade ensina isso, vários professores ensinam a planilha, eu também ensino, mas para concurso a gente tem que ganhar tempo. E para montar 3 planilhas, caso o enunciado viesse pedir o cálculo de PEPs, WEPs e custo médio, o candidato levaria em torno de 10 a 15 minutos com prática. Com a insegurança natural da hora da prova, a gente acaba se enrolando. Por que a planilha é inútil? Acompanha o raciocínio. Então olha só, essa planilha ela é inútil pelo seguinte: a gente tem que colocar nessa planilha qual foi a movimentação, a primeira data, né, se foi a data que os eventos aconteceram, a movimentação, se foi entrada ou saída, o valor unitário, a quantidade que foi adquirida, o valor total, e aí o valor desse estoque pelo PEPs e a quantidade desse estoque pelo PEPs. Se o mesmo enunciado pedir o EPS e custo médio, a gente tem que fazer 3 planilhas diferentes, mudando as 2 últimas colunas. Então alimentando as informações de acordo com o que está no enunciado. Então olha só, copiando aqui as informações. 5/6,
movimentação, entrada, vou colocar a setinha para cima, significando a entrada. Valor unitário, segundo enunciado, valor unitário, deixa eu voltar aqui na tela, R$10. Então, R$10 o valor unitário. Quantidade que foi adquirida, segundo enunciado, 100 unidades. Valor total, então, 100 vezes 10, R$1.000. Bom, qual é o valor total desse estoque pelo PEPS? Como não teve nenhuma saída, nenhuma entrada além dessa, continua o mesmo valor, a gente repete. Então, R$1.000, valor do estoque pelo PEPS. E a quantidade pelo PEPS, quantidade de 100 unidades, já que não teve nenhuma saída. Aí, olha só, vem a segunda movimentação. Dia 10/6, entrada de 80 unidades a R$15 cada uma. Então, vamos lá. Data, 10/6, movimentação, entrada, setinha para cima, R$15 cada unidade, quantidade que foi adquirida, 80. Só que nesse momento, então, qual é a quantidade que nós temos no nosso estoque? 180, né? A gente tem que colocar lá depois a quantidade do PEPS. Valor total. Bom, 15 vezes 80, a gente tem aí R$1.200. Se você colocar 1.200 aqui, já errou todo o resto, porque toda a sequência da planilha vem seguindo essa ordem da alimentação das informações. Então você tem que multiplicar 15 vezes 80, 1.200, mais os 1.000 que a gente tinha para ser o valor total. Então aí sim, R$2.200. Valor desse estoque pelo PEPS, como não teve nenhuma saída, 2.200. Quantidade desse estoque pelo PEPS, as 100 que eu tinha, mais as 80 que entraram, 180. Se você vem no piloto automático e coloca somente 80 aqui, você já errou o restante também, segunda chance de errar. Aí olha só, vem a terceira movimentação. Dia 12/6, saída de 120 unidades. Então vamos lá. 12/6, saída, setinha para baixo, de 120 unidades. Valor unitário a gente não coloca porque é saída. Mesmo que o enunciado der o valor da saída, você nunca coloca, porque o valor da saída é o valor de venda. E o que a gente quer calcular é o valor daquilo que sobrou no estoque final. Então o valor de venda não nos interessa. Qual é o valor total agora? Então olha só, se saíram 120, o que sobrou no nosso estoque em dinheiro? Né? O valor desse estoque em dinheiro. Bom, olha o cuidado que você tem que ter. Se saíram 120 e o enunciado pede por PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, eu tenho que abater primeiro dessas 100. Falta abater 20, abato das 80, vão sobrar 60. Essas 60 que eu paguei R$15 nesse dia. Então 60 vezes 15, a gente tem aí R$900. Valor total do estoque no momento, R$900. Percebe a possível confusão que você pode fazer na hora da prova? Qualquer erro de cálculo, que são vários cálculos que você vem fazendo, qualquer erro na sequência da alimentação dessas informações, você vai errar no final. Valor do estoque final no PEPS, por enquanto, R$900. Quantidade que eu tenho no estoque no momento. Se saíram 120 e eu tinha 180, sobraram 60 unidades. Outra chance de errar. E aí, sucessivamente. Eu nem vou terminar de montar essa planilha, gente. Pelo seguinte, ela é a coisa mais inútil para a hora de uma prova. Muito embora a maioria de vocês que já conheceu cálculo de PEPS, UEPS e custo médio, aprendeu provavelmente por essa planilha, você aprendeu a perder tempo na sua vida. Olha só por que ela é perda de tempo. Vocês concordam que ao alimentar essa planilha, a gente está fazendo uma série de somas, subtrações, multiplicações, abatimentos de coisas que estão saindo do estoque. O cálculo do PEPS, UEPS e custo médio não é o cálculo daquilo que sobrou no estoque? Então, olha só o macete que eu criei. Vamos voltar aqui para a questão. Você vai conseguir responder essa questão em segundos usando o próprio enunciado, com poucos riscos, com poucos cálculos. Olha a ideia. Se eu primeiro abater as quantidades que saem do estoque, deixando apenas o que sobrou, aí eu somo e multiplico, ou melhor, eu multiplico e somo os valores que sobraram. E aí eu tenho o valor do estoque final. Montar a planilha é besteira. Acompanhe o raciocínio de forma rápida, e aí em sala de aula, a gente volta para a sala de aula daqui a pouco, onde eu explico mais lentamente. Dia 5/6 entraram 100. Dia 10 entraram 80. Esquece valores por enquanto. Dia 12 saíram 120. Se é PEPS, eu tiro o primeiro do dia 5, que foi o primeiro que entrou. Tiro das 100. Falta tirar 20. De onde eu tiro essas 20? Das 80. Tirando 20 das 80, sobram 60. E as 120 foram embora. Continuando. Dia 20 entraram 150 e no mesmo dia saíram 60.
Se é PEPs, eu tiro do dia 20 ou eu tiro da sobra do dia 10? Primeiro que entra, primeiro que sai, eu tiro da sobra do dia 10. 60 foram embora, 60 foram embora. E no dia 30 saíram 40 unidades. Eu posso tirar do dia 5? Não, porque já acabou. Posso tirar do dia 10? Não, porque já acabou. Só posso tirar do dia 20. Tirando 40 das 150, vão sobrar 110. E as 40 foram embora. Tem mais alguma baixa para a gente dar no estoque? Não. Então o que sobrou? As 110 caixas, que neste dia 20 eu paguei 12. 110 vezes 12, R$ 1.320. Questão correta. Sem planilha. O modelo de evolução horizontal de consumo apresenta o consumo médio constante? Olha para o gráfico para responder. Gente, olha o consumo médio. Uma linha reta. Quer algo mais constante que isso? Sim. Então, certo ou errado? Certo. Questão correta. Você nem precisava correlacionar isso com a matéria. Qualquer média, mesmo que essa média seja crescente ou decrescente, qualquer média tem como característica o quê? Ser constante. Toda média é constante. É a mesma fórmula. Pega o número de períodos e soma. E divide pelo número de períodos. É constante. Pegadinha de banco. Isso é mais fácil do que a gente imagina. Porque não tem nada a ver com a matéria. Embora tenha, né? Questão correta. Considera-se que a sazonalidade no consumo de determinado bem, quando seus dados referentes ao consumo apresentam variação regular em alguns períodos. Todo mês de janeiro e fevereiro não tem pico? Isso não é regular? Sim. Volta para a pergunta. Considera-se que há sazonalidade no consumo de determinado bem, quando seus dados referentes ao consumo apresentam variação regular em alguns períodos. Errado. Vocês vão ficar indignados com o motivo do erro. Não é regular. Olha para o gráfico. Eu tenho variação regular em janeiro e fevereiro. Certo. Janeiro e fevereiro do ano anterior, do ano anterior, do ano anterior. Sim. Férias. Isso é em alguns períodos, plural, ou é em um período específico? Período específico. O erro da questão é estar no plural, tinha que estar no singular. Aí você vai falar assim, mas Bueno, e no caso de férias escolares, que são 2 férias durante o ano, que eu tenho que comprar material escolar, não é em alguns períodos? Continua sendo em um período só, férias escolares, que se repetem 2 vezes por ano, mas é em um período só. Se estivesse falando também do ano anterior, seriam dois períodos? É o mesmo período, férias. É sempre no mesmo mês. Páscoa, sempre tem todo ano. Então, Entendi. período da Páscoa é um período só. Projeção, explicação e predileção são técnicas de previsão de consumo de materiais de natureza quantitativa? Falso. Falso por causa de uma delas. Qual? Predileção. A predileção é qualitativa. As outras 2 são quantitativas mesmo. Questão errada, só por causa da predileção. Outra. Entre as técnicas matemáticas de previsão de consumo, a conhecida como predileção, em que empregados experientes estabelecem a evolução dos quantitativos futuros, é a mais utilizada? Ó, a predileção realmente é a mais utilizada. Isso está certo. Só que aqui está falando que ela é uma técnica matemática. E ela é qualitativa. O erro da questão está aqui. Não é uma técnica matemática. Questão errada. Aí tempos depois, olhem outra prova. Entre as técnicas não matemáticas de previsão de consumo, a projeção, que admite que o futuro será a repetição do passado, e a explicação, que relaciona os quantitativos com alguma variável, cuja evolução é conhecida previsível, são as mais utilizadas? 2 erros. Primeiro, não são as mais utilizadas, porque a mais utilizada é a predileção. E essas técnicas, elas são matemáticas. E aqui está falando que elas são não matemáticas. Então, nesse caso, questão errada. Até aqui tranquilo? Aqui usou matemática. Não matemática é só a predileção. Mas não é matemática qualitativa? Peraí. Não matemática, ela é qualitativa. Matemática, porque tem números, quantitativo. Beleza? Considere que em certa organização serão estocadas por um ano 60 mil unidades de determinado item. Considere ainda que o preço de cada item seja igual a R$3.
e que a taxa anual de armazenagem de cada item seja equivalente a 15% do seu preço. Nessa situação, o custo de armazenagem anual de todos os itens será igual a R$30 mil? Basta lembrar da fórmula e jogar os dados na fórmula. Então, qual que é a fórmula? Q sobre 2 vezes o tempo, vezes o preço, vezes o coeficiente. Certo? Certo. Então vamos fazer a conta. Segundo enunciado, qual é a quantidade? 60 mil. 60 mil. Então 60 mil sobre 2. Não põe 30 mil ainda. Deixa sobre 2. Multiplicado pelo tempo. Qual que é o tempo? Aonde o enunciado está falando em meses? Olha só. Serão estocados por um ano. Preço de cada item jogado R$3, taxa anual de armazenagem. Está tudo em ano. Então não preciso passar para meses. Põe um ano. Se aqui falasse ano e aqui falasse meses, eu teria que converter para a mesma linguagem. Tá? Mas não é o caso. Qual é o preço de cada caixa? R$3. Então vezes 3. Qual é o coeficiente? 15%. 0,15. Só fazer a conta. 60 mil sobre 2, 30 mil. Muito bem. 30 mil vezes 1, 30 mil. Parabéns. 30 mil vezes 3, ó, 90 mil. Show de bola. 90 mil vezes 0,15. Gente, pelo amor de Deus, isso dá 13.500, pelo amor de Deus. Vocês não sabem isso de cabeça? Não. Nem eu, é porque eu já decorei, né? Enfim. Dá 13.500. 13.500 é igual a 30 mil? Não. Nem aqui, nem na China, porque senão é errado. Acabou. Só que olha só, a banca aqui foi uma mãe. Porque se você esquecer de dividir por 2, isso vai dar 27 mil. Ainda assim não é igual a 30 mil, continuaria errado. Mas se a banca colocasse como coloca normalmente, é igual a 27 mil, tu põe que está correto, sendo que está errado porque esqueceu de dividir por 2. Então não esquece, tem que dividir por 2. Beleza? Por quê? Não sei, só sei que é assim. Professor, onde as pessoas fizeram 15? 15%. 15 dividido por 100 é 0,15. Cuidado também na prova, é legal você perguntar isso, né? Pelo seguinte, tem gente que põe o 15 puro. É 15%. 15 sobre 100. Ok? Não esqueça disso. 15% é 0,15. Tá? Então, bem fácil. A última vez que caiu o cálculo foi nessa prova do MPU de 2010. Coincidentemente, o MPU 2013 perguntou qual era a fórmula, se a fórmula estava certa. Não caiu o cálculo, mas caiu a fórmula. O fato disso não cair há algum tempo não significa que não caia mais, ao contrário, significa que está na hora de cair de novo. Tá? Então cuidado com isso. Mas é fácil, beleza? Isso é custo de armazenagem. Com relação aos custos, o controle de estoque deve focar-se nos custos de pedido e de armazenagem. Até aí certo ou errado? São os dois principais. Sim. Até aí está certo. Pois duas variáveis influenciam no aumento do custo: o custo de pedido e o custo de capital. Só duas? Não, mais. Volta aqui no custo de armazenagem. Ó. Não está dizendo que o custo de armazenagem é composto de custo de capital, custo com pessoal, custo com edificações e custo de manutenção? Sim. Então, 4 variáveis influenciam no aumento do custo, e não 2. A questão está errada. Está falando só 2 de alguma forma. Está falando, olha só, as palavras que a banca está usando na questão. Pois 2 variáveis influenciam. Não são 2, são 4. Está afirmando. É como se tivesse somente aqui, embora não esteja escrito. Só que tem um outro erro. Se você ficou com dúvida nisso, tem um item agora que mata de vez a dúvida. Pois 2 variáveis influenciam no aumento do custo: o custo de pedido e o custo de capital. O custo de pedido não é inversamente proporcional ao estoque? Diminui quando aumenta a quantidade? Não é uma via de uma mão só? Então os custos de pedido nunca vão influenciar no aumento do custo, só vão influenciar na diminuição, que é uma via de uma mão só. O custo de pedido está errado, o custo de capital está certo. Mas não é só o custo de capital. Cadê o custo de edificação? Cadê o custo de manutenção? Cadê o custo com o pessoal? Então não são 2, são 4, e o custo de pedido não é uma delas. Então nesse caso, a questão é errada. Outra, os custos de armazenagem ocorrem quando há grandes quantidades de materiais no estoque por longo tempo de permanência.
Os custos de armazenagem ocorrem quando há grandes quantidades de materiais em estoque por longo tempo de permanência. Ocorre. E é o maior possível, inclusive. O problema é quando você lê isso, você enxerga que é só nessa situação. Não está dizendo que é só nessa. Quer ver? Vamos mudar a questão. Os custos de armazenagem ocorrem quando eu tenho pequenas quantidades de materiais no estoque por um curto tempo de permanência? Ocorre. Os custos de armazenagem ocorrem quando eu não tenho nenhuma quantidade de material no estoque por nenhum tempo de permanência? Ocorre também. De qualquer jeito, ocorre. Não está falando ocorre somente, está falando ocorre. Correto. Se tivesse ocorre somente, errado. Tá? Outro. Considere que devido aos altos custos de armazenagem de materiais, a direção de determinada organização solicitou ao administrador de materiais que apresentasse uma proposta para zerar esses custos em 6 meses. Nessa situação, uma das alternativas para se solucionar o problema seria manter em zero as quantidades dos itens armazenados? Se eu mantivesse em zero, ainda assim teria custo, que é o custo da edificação. Questão o quê? Errado. Conta de zerar aí Já está errado, não zero. A não ser que eu não tenha nem o espaço para isso, aí zeraria. Então, questão errada. Tempo de reposição é o prazo médio necessário para se repor qualquer unidade de estoque contada a partir do seu consumo. Certo ou errado? Não é a partir do consumo. É a partir do momento que eu detecto a necessidade. Questão errada. Porque assim, gente, eu posso consumir e ainda ter bastante guardado. Então não é a partir do consumo. É a partir do momento que eu detecto a necessidade. Questão errada. Quer aprender com um ponto de pedido. A partir do ponto de pedido. Não. Porque o ponto de pedido é quando chega no estoque mínimo. Né? Aqui nem falou do estoque mínimo. 67. O cálculo do estoque mínimo depende do tempo de reposição. Até aí, você concorda ou discorda? O cálculo do estoque mínimo depende do tempo que o fornecedor demora para entregar. Que pode ser entendido como um espaço de tempo compreendido entre a constatação da necessidade de ressuprimento, detectar a necessidade, e a emissão do pedido de compra. Não termina quando eu emito o pedido de compra, termina quando o material chega dentro da empresa. Então, questão errada. Agora percebe, a 66, ela fala de quando começa o tempo da reposição. A 67 fala de quando termina o tempo da reposição. São os dois lados da mesma moeda. Em 68, o tempo de reposição de um bem pode ser desmembrado em 3 partes. Tempo de emissão do pedido, preparação do pedido e transporte. Correto. Emissão do pedido, de quando eu detecto a necessidade até eu pegar o telefone. Preparação do pedido, de quando eu desligo o telefone até a carga sair lá do fornecedor. E transporte, da carga ter saído do fornecedor e chegar dentro da nossa empresa. Beleza? Então, nesse caso, questão correta. E dando sequência, então, à nossa reta final aí das questões de administração de materiais, a gente vai ver uma questão agora que fala sobre, daqui para frente, sobre o assunto logística, controle dos bens, enfim, que é um assunto que cai bastante também nas provas de administração de materiais. Acompanhando aí na tela, então, as questões. Suponha que a empresa em questão utilize o sistema decimal para classificação e codificação dos itens em estoque no seguinte formato. Os 2 primeiros X é o código do produto, os 2 X aí do meio código da classe e os últimos aí código de identificação. Nessa situação, nos códigos referentes aos itens cartucho para impressora colorido e filtro de ar condicionado, os 2 primeiros dígitos são iguais? Galerinha, se esses 2 primeiros dígitos são o código do grupo, da família de itens, a gente sabe que cartucho para impressora colorida é material de escritório, filtro de ar condicionado é material de manutenção. Então esses 2 primeiros dígitos jamais seriam iguais, já que começaríamos cada família de materiais com um código diferente, com 2 dígitos diferentes. Então, nesse caso, questão errada. Continuando, a fase de especificação de material consiste na descrição minuciosa, dentro de uma técnica estabelecida, que permite a exata identificação do material. E aí, galera, essa questão fala sobre a classificação dos materiais. E nesse caso, essa questão está correta. Especificar o material permite a exata identificação, né, e é uma descrição minuciosa, feita no registro ali no computador, sobre o que é aquele material que pertence ali ao órgão público ou à empresa privada, com os seus detalhes. Então, questão correta. Próximo. Os materiais disponíveis para armazenamento e estoque
devem ser classificados de modo a se estabelecer um processo de identificação, codificação, cadastramento e catalogação. Bom, galera, se a gente vai classificar os materiais, isso permite identificarmos eles melhor, permite criarmos os códigos para eles, permite cadastrarmos esses bens e permite, obviamente, catalogarmos. Questão totalmente correta, é para isso que serve a classificação dos materiais. 38. A administração de material envolve basicamente 4 fases. Aquela que consiste na descrição minuciosa, dentro de uma técnica previamente estabelecida, permitindo a identificação do material em estoque, é a fase de padronização. Galerinha, se você respondeu correto na 36, dizendo que tudo isso, está quase que com as mesmas palavras, seria a especificação, então, obviamente, o nome disso não é padronização. Questão errada. Padronização do material é a partir do momento que a gente define que tipo de apresentação iremos utilizar dentro da nossa organização pública ou privada. Então, nesse caso, questão errada. A riqueza de detalhes no registro não é a padronização e, segundo o que vimos na questão 36, seria exatamente a especificação. Aí a questão ficaria correta, né, no lugar da palavra padronização. Então, nesse caso, questão errada. 39. Com relação à movimentação de cargas, uma desvantagem da empilhadeira frontal no manejo de cargas é a necessidade de operadores especializados. Galerinha, empilhadeira frontal é aquele equipamento, né, que pega os pallets lá em cima, aí nos extras da vida, nos grandes atacadistas, né, atacadão e por aí vai. Né, Walmart, etc., Sam's Club e tudo mais. E, obviamente, precisa de um operador especializado. Se não tiver alguém que saiba manusear a empilhadeira, né, não vai ter movimentação de carga naquele dia. Então, é sim uma desvantagem ter um operador especializado, ter a necessidade de ter um operador especializado para operar o equipamento, já que não é qualquer um que opera. Questão correta. 40. Uma das leis referentes à movimentação eficaz é a lei da mínima manipulação. Essa lei justifica o uso do transporte mecânico, que gera menor custo de carga e descarga do que o manual. E aí, galera, o que seria a lei da mínima manipulação? É quanto menos o ser humano meter a mão, melhor, né? Porque aí menos riscos de acidente. Essa lei justifica o uso do transporte mecânico, utilizar equipamentos? Com certeza. Aí está perguntando se gera menor custo de carga e descarga do que o manual. O que é o manual? É o orelha seca carregando nas costas. O que é mais barato? Usar equipamentos ou o peão carregando nas costas? Provavelmente você vai falar que é o peão carregando nas costas, né? Mas não é não, galera. O mais barato é o mecânico, questão correta. Por quê? Depois da primeira caixa, a espinhela cai, a pessoa fica com dor, trabalha mais lentamente e o equipamento nunca para. O custo-benefício do equipamento é muito maior. Questão correta, normalmente as pessoas colocam errado, mas ela é correta. 41. Com relação à movimentação de materiais, uma vantagem dos carrinhos, aqueles carrinhos de mão, no manejo de cargas é o alto custo de manutenção? Totalmente errado, né, galera? Qual é o alto custo de manutenção do carrinho de mão? É só lubrificar as rodas e tá tudo certo. Sendo assim, questão errada. Avançando. No sistema de estocagem livre, apenas materiais de estocagens especiais são armazenados em local fixo. Galera, como a própria palavra diz, a estocagem é livre, eu não preciso de um armazém específico para guardar o material. A gente guarda os materiais em cada sala, em cada departamento, como se cada departamento tivesse o seu próprio estoque. E aí está afirmando que aquilo que é de estocagem especial tem que ter local fixo. Sim, questão correta. Itens que, por exemplo, precisam permanecer refrigerados, né, precisam de uma geladeira e, obviamente, isso vai ter que ter um local fixo. Então, nesse caso, questão correta. 43. A armazenagem por acomodabilidade consiste em armazenar os materiais em função do seu tamanho. Bom, galera, acomodar as caixas, encaixar as caixas uma na outra, obviamente, isso é de acordo com o tamanho delas. Questão correta. 44. A armazenagem por frequência consiste em armazenar próximos os tipos semelhantes de materiais, famílias ou grupos. Galera, por frequência é a gente armazenar o que a gente mais usa perto da saída do estoque, o que a gente menos usa lá para o fundo, por exemplo.
Isso não tem nada a ver com família, de, por exemplo, deixar material de escritório num canto, material de limpeza no outro canto, não tem nada a ver. Então, nesse caso, obviamente, questão errada. Olha como esse assunto logística é um pouco mais simples, né, galera? Nem tanto, né? Vamos ver algumas questões aqui, ó. As caixas, prateleiras, racks e empilhamento constituem as maneiras mais comuns de estocagem de materiais. Essa questão é perfeita, né? Caixa, prateleira, rack, empilhamento, tá correto. Agora, o que é o rack? Galerinha, quando a gente fala rack, a gente já imagina, né, na sala, a televisão em cima, a porta-retrato, essas coisas todas. Tem nada a ver. Rack é quando, na área de materiais, a gente vai armazenar tubulações. Então, por exemplo, tem até um exemplo aqui de uma tubulação. Vou mostrar aqui para vocês. Então, está aqui um tubo. Então, se eu armazenar isso daqui empilhando um no outro, tal, isso aqui vai escorregar. Então, o que seria um rack? Se coloca paralelamente ou uma parede de tijolo, ou madeira, hastes, enfim, aonde a gente vai, então, acumulando isso daqui, e isso aqui vai sendo empilhado e não cai para as laterais. Isso é um rack, por incrível que pareça. Agora, estranho, você deve estar se perguntando agora, pô, mas isso cai em prova de concurso? Tá aí, ó, questão da Anatel, né, assim, para a gente poder treinar. Isso também já caiu na MPU, isso cai em várias provas. Então, nesse caso, isso é o hack, só para explicar melhor, porque a próxima questão fala justamente de hack. E aí você já matou a questão, por isso que eu expliquei. Quer ver? Voltando aí na tela, ó. A utilização de racks é a forma de estocagem mais adequada para a resma de papel A4? Obviamente que não, né, gente? A resma de papel ela não vai para os lados, ela não tem o formato cilíndrico. A gente empilha as resmas de papel. Então, nesse caso, questão errada. Próximo. No que se refere à armazenagem de recursos materiais, o uso de prateleiras é adequado à estocagem de materiais de dimensões variadas. Aí você deve estar imaginando a prateleira da sua casa, né? Que você coloca lá o porta-retrato, bichinho de pelúcia, tudo de dimensão variada, né? Pois é, galera, questão errada. A gente está falando de prateleira na área de materiais. E para o melhor aproveitamento do espaço físico, nas prateleiras, a gente usa em cada prateleira itens da mesma dimensão ou de dimensões parecidas para o melhor aproveitamento do espaço físico. Questão errada. Próxima. No que se refere à proteção do produto, um tipo de embalagem indicada para fibras vegetais como algodão, juta ou sisal é o saco de pano. Questão do MPU, gente, acreditem. E aí, certo ou errado? Galerinha, questão errada. A gente não vai colocar isso daí num saco de pano. Isso ocupa muito espaço. A gente vai usar um fardo. Isso é, a gente vai pressionar o algodão para ele ficar com uma densidade menor. E aí pegar um saco de pano aberto, que se chama fardo, e enrolar e amarrar com cordas. Isso é um fardo. Isso serve para algodão, para juta ou para sisal. É uma sacanagem a banca cobrar esse tipo de questão, mas é o que a gente tem que se preparar, né, para as provas aí de concurso. Então, nesse caso, questão errada. O certo não é o saco de pano, né, o certo são os chamados fardos. Aí sim a questão ficaria correta. Avançando. Devido às similaridades em suas atividades, o canal de suprimento físico, também denominado administração de materiais, e o canal de distribuição física compreendem atividades integradas na logística empresarial, cujo gerenciamento é conhecido como gerenciamento da cadeia de suprimentos. É exatamente isso, gerenciar a cadeia de suprimentos, questão correta, é gerenciar a área de materiais e a distribuição física, a logística. Isso na sua prova também pode ser chamado de Supply Chain Management. Ao pé da letra, gestão da cadeia de suprimentos. Pode aparecer também a sigla SCM, que é a sigla do inglês. Gerenciar a cadeia de suprimentos é gerenciar toda a relação de todos os personagens, desde o fornecedor da matéria-prima até a entrega do produto acabado na casa do cliente e o pós-venda. Sendo assim, questão correta. Próximas aí sobre Supply Chain, cadeia de suprimentos. Supply Chain, cadeia de suprimentos, é definida como atividade de gestão dos estoques entre as unidades organizacionais de uma mesma empresa. Como eu acabei de explicar, galera, a questão é errada, envolve desde o fornecedor da matéria-prima até a transportadora, envolve terceiros, então não é da mesma empresa, questão errada. 51. A gestão da cadeia de suprimentos abrange toda a cadeia produtiva, incluindo a rede de relações da empresa com seus fornecedores e clientes, e não apenas as relações com seus fornecedores.
conforme a gente acabou de ver no conceito completo, envolve todos os personagens. Então, nesse caso, questão correta. Desde os fornecedores até os clientes e não apenas os fornecedores. 52. A redução dos custos de transporte e estocagem não constitui o objetivo da cadeia de suprimentos. Gente, questão totalmente errada. Quanto mais cada personagem da cadeia de suprimentos reduzir seus custos de transporte e de estoque, dentre outros, mais lucrativa essa cadeia fica. E, além disso, a diminuição desses custos pode ser repassada ao cliente final, diminuindo os preços. Então, nesse caso, questão errada. Continuando, cadeia produtiva é o conjunto de atividades econômicas que se articulam progressivamente, desde o início da elaboração de um produto, incluindo as matérias-primas, as máquinas, o equipamento e os produtos intermediários, até o resultado final. A distribuição e a comercialização não fazem parte da cadeia produtiva. Toda a cadeia produtiva é formada por diversos elos ou fontes, os quais podem se classificar de maneira geral em fontes de matéria-prima, processadores, que são as fábricas que processam a matéria-prima e transformam em produto, distribuidores ou prestadores de serviço, varejistas e consumidores. Questão perfeita. Então, todos os personagens aí da cadeia de suprimentos, só faltaram os atacadistas. Nesse caso, questão... Opa! Eu que me enganei agora, a questão está errada, vamos ver se eu me enganei. Ah, galerinha, tem uma frase aí no meio que deixou a questão errada. E eu li rápido e não me atentei, ó. Cometi o mesmo erro que vocês cometem na hora da prova. E olha que eu sou professor e estou acostumado com essa questão. Mas vamos lá. Onde está o erro, galerinha? Está aqui, ó. A distribuição e a comercialização não fazem parte da cadeia produtiva. Como assim, Wendel Léo? Que não faz parte? Deixa de ser ignorante? Tu é professor e tu erra? E não vou gravar novamente, não. Aqui é ser humano, a gente erra e se engana mesmo. Então, olha só, galera. Óbvio que a distribuição e a comercialização fazem parte da cadeia produtiva. É o objetivo final, inclusive, distribuir o material de um personagem para o outro e comercializar para o cliente, para o consumidor, porque ele pagando retroalimenta toda essa cadeia para continuar fornecendo produtos para a gente. Então, o único erro da questão inteira é essa frase do meio, né, como está aqui. A distribuição e a comercialização não fazendo parte da cadeia produtiva. Fazem sim. Questão errada. 54. O fluxo de informações é o sustentáculo do processo de abastecimento da cadeia de suprimentos. E caso essa comunicação não flua de forma eficiente, é possível que ocorra excesso de estoque ao longo dessa cadeia, o chamado efeito Forrester, Forrest Gump. Essa piada foi sem graça, reconheço, não foi legal. Olha só, o que é o efeito Forrester, ou chamado efeito chicote, na economia? Um simples boato de que vai faltar gasolina vai fazer com que as pessoas armazenem gasolina. E, obviamente, vai faltar gasolina nos postos, porque as pessoas vão procurar mais. O nome disso é efeito chicote. Quem inventou esse efeito chicote foi esse cara chamado Forrester. Então, a questão fala do efeito chicote. Quando a questão afirma o fluxo de informações é o sustentáculo do processo de abastecimento da cadeia de suprimentos. Perfeito, porque a informação de um personagem para o outro faz esse estoque ser transferido. E caso essa comunicação não flua de forma eficiente, é possível que ocorra excesso de estoque ao longo da cadeia em algum desses personagens, como nesse exemplo que eu acabei de citar agora, o chamado efeito chicote ou o chamado efeito Forrester, questão totalmente correta. Continuando, 55. Com relação ao processo de compras no setor público, são atitudes éticas: priorizar os interesses da organização, perfeito, atuar de forma transparente nas negociações com os fornecedores, isso também é ético, denunciar manifestações ou tentativas de suborno e fatos ilícitos internos relacionados a compras, óbvio que isso é ético, e ter critérios claros e transparentes no recebimento de presentes de fornecedores. Questão correta. Eu já expliquei isso em questão anterior. É possível, sim, receber presente de fornecedor, mas o órgão tem que estabelecer suas regras, seguindo o seu próprio código de ética e as leis. Questão correta. 56. No que se refere à seleção do número de fornecedores em determinado processo de compras, é correto dizer que uma das principais vantagens em situações de compra de muitos fornecedores é o maior grau de liberdade de opção na escolha dos fornecedores. Essa questão a gente viu até lá no bloco anterior, no comecinho das questões, ela está repetida aí. Questão correta: quanto mais fornecedores nós temos disponíveis, maior liberdade a gente vai ter para escolher dentre eles. Perfeita questão. E 57. A seleção de fornecedores é uma das grandes responsabilidades do departamento de compras.
seja para itens rotineiros, seja para compras esporádicas. Embora a seleção inadequada possa gerar problemas em toda a cadeia de produção da empresa, o departamento de compras não pode abrir mão do critério de menor preço para a escolha do fornecedor, pois os altos custos podem inviabilizar o preço do produto final. E aí, galera? A gente só tem que comprar o que é mais barato? Não, né? Questão errada. Tem momentos que a gente vai ter que abrir o bolso, gastar um pouquinho mais de dinheiro, né? Até de repente para comprar um material mais caro, de maior qualidade. Então tem momentos que o critério preço, a urgência, por exemplo, por um material, vai fazer com que a gente tenha que pagar mais caro, embora o objetivo não seja esse. O objetivo da área de materiais é trazer economia para a organização, não deixando faltar nenhum item, mas também não deixando sobrar. Beleza, galera? Com isso, então, a gente encerra as questões de administração de materiais, onde a gente viu aí uma imensidão de questões que abordam praticamente o assunto inteiro, preparando você para a sua prova. Beleza, galera? Contem comigo e a gente se encontra nesse universo maravilhoso da administração. Pelo menos eu acho. Um abraço para você, gente. Até mais.